Muitas vezes o governo repassa um recurso lá para Belém do Pará, para o Marabá, sei lá, né? E aí, bom, tem que buscar iluminação daqui, né, de outras regiões. Então, o que se pretende seria fortalecer grupos, né, iniciativas locais, né, os recursos terminam retornando, né, por uma lógica de poder, né, de acumulação, de concentração para essas regiões aí, né? Então, o governo tem um papel fundamental e essencial de corrigir essas distorções e de investir massivamente na capacitação dos saberes, né? E aí entra toda uma articulação que envolve o Ministério da Educação, com o sistema educacional também dos estados, né? Para formação, para capacitação, né? Para pessoas que atuem, que se formem nessas áreas, que fiquem nas regiões, que possam atuar criando, gerando uma economia forte, que se integre no sistema, né? Digamos, produtivo, de fornecimento de serviços, né, para essas áreas, seja para teatro, música, dança, etc., né, e aí vai, né? Então é preciso investir nisso, né? A capacitação, ela é diferente, eu separo sempre da questão do protagonismo sociocultural, né? Isso eu vejo assim muito numa linha de Paulo Freire, né, também de participação, de um ativismo, de um protagonismo, e que coloque a questão da capacitação também como um processo transformador, né, de realidade transformadora do ponto de vista social, né? E aí entra a questão do protagonismo e que busca também essa questão da sustentabilidade que a Eliana colocava aqui, que é tão difícil, como a questão dos pontos de cultura, né? Enquanto o Estado segura, né, fornece recursos, apoia, então tudo bem, mas quando o Estado sai? Então, na verdade, as pessoas precisam se organizar para ter uma sustentabilidade independentemente do aporte de recursos do Estado, né? Agora, na verdade, o governo tem um papel importante, né, no sentido de entrar os recursos, e aí entra a questão, digamos, de complementariedade ou de subsidiariedade, né? Quer dizer, entra o Estado naquilo que outros setores, que a própria sociedade não consegue suprir, né? A gente fala muito na questão federativa, da federação, né? Como funciona na Alemanha, no Canadá, né? Uma comunidade, uma comuna, né? A comunidade faz aquilo que pode fazer com os seus próprios recursos. No momento em que ela não tem condições de fazer totalmente, ela busca o apoio, né, da prefeitura, da municipalidade, ela vai brigar pelo orçamento municipal, os vereadores, etc. Se não tem condições também, junto com a municipalidade, fazer, vai ao governo do Estado, a Assembleia Legislativa, vai trabalhar no orçamento da política de cultura do Estado, né? E aí, então, ao governo federal. Então, são as formas que se tem digamos, de suprir, né, esses vazios. Não é entrar naquilo que resta, mas é compor um sistema, né? E isso implica também em a sociedade, né, e os setores terem a sua autonomia, o seu protagonismo, né? E se organizarem para ir buscar os apoios, os recursos onde eles estiverem. Não só recursos financeiros também, né, mas técnicos e de política, né? Porque não é só o financeiro. Isso aí por si só não responde. Financeiro, eu diria que pese crise, anúncio de crise econômica mundial, o impacto do segmento, eu acho que é até o mais fácil, né? Eu diria que é até o mais fácil. A questão é estar organizada para o resto, né? Para suprir esses vazios, né? E aí tem que se organizar. Não tem outro jeito, né? Não é convocação, convocatória, não. É porque não tem outra forma, né? Agora, se organizar para buscar sustentabilidade, né? Se organizar para elaborar os projetos, bons projetos, né? E aí eu acho que aí o SEBRAE, universidades, enfim, quer dizer, próprio BNDES, etc. Quer dizer, nós temos papéis aí
importantes para todas essas áreas aí, para ajudar, fortalecer e fomentar isso, né? Acho que esse é o papel que nos resta, né? Entre outros, mas esse é um papel importante. Roberta, primeiro a gente precisa ter clareza do que significa a lógica na constituição de um campo. Ou seja, quais são os operadores, ou seja, o que a gente vai usar para regular a constituição desse campo. Então, nesse futuro campo da economia da dança, a gente precisava fazer isso que está começando a acontecer agora. Instaurar a questão, porque a coisa principal é saber que perguntas precisam ser feitas, para saber que respostas serão obtidas. Então, precisa ser feito isso mesmo, para fazer disso uma questão. Então, a questão está posta, a economia da dança. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Essa economia da dança já está num lugar maior, do qual ela é um subsistema, é um sistema grande de economia da cultura. Então, é claro que quando você está no subsistema, você precisa saber do que fala o sistema grande. Não para tentar se ajustar a ele, mas para tentar fazê-lo entender esse subsistema aqui, esse pequeno campo aqui. Então, dentro desse campo, dança, tem vários outros subcampos. Então, nós vamos precisar nomear eles. A gente vai precisar, a primeira lógica é a seguinte: a gente precisa saber nomear a população. Então, o que são as escolas? Ou seja, porque a gente vê no discurso de todo mundo que não é muito familiarizado com a dança, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. A dança que tem na praça, que é do grupo tal, folclórico, parafolclórico, de cultura popular, é dança. A dança que a gente vai ver hoje no teatro, na programação do Panorama, é dança. A dança que está lá no Faustão é dança. A dança do festival de escola da Dona Fulaninha é um festival de dança. Tudo é dança. O festival tal é festival de dança. Não é dança profissional, mas se chama festival de dança. O outro festival é de dança profissional, mas também chama festival, então também é tudo a mesma coisa. E tudo não é a mesma coisa. E agora tem uma sombra maior ainda, que é a necessidade de entender qual é o lugar da dança lá no terceiro setor, que também é dança. Usar a dança como instrumento de recuperação em comunidades de risco, usar a dança como instrumento educacional nas escolas. É tudo debaixo do mesmo nome. Eu entendo que a coisa principal, principal não se pode caminhar sem a gente identificar todos esses segmentos que fazem parte desse nome dança, para desvitimar a dança cênica. Porque a dança cênica, de todos esses segmentos, é a única que precisa responder o tempo inteiro por que ela existe. Ela precisa o tempo inteiro ficar dizendo por que ela existe. Porque, olha, o que é mais importante? É o teatro assistir dança ou segurança? Dar dinheiro para hospital ou para festival de dança? Então, ela é a única que precisa o tempo inteiro justificar a sua existência, porque ela não tem função social. Ela só tem função social se ela estiver na favela sendo ensinada. Aí ela tem função social. Então, essa lógica é a lógica que não pode ser internalizada. É ao contrário, a gente precisa exportar uma lógica onde a dança cênica não precisa responder a essa questão, porque ela é vista já como uma ação social. Porque ela está possibilitando a formação de cidadania, de reflexão, todas as instâncias necessárias para que a gente tenha essa parte chamada os bens simbólicos. Eu tenho a impressão que isso é o fundamental a ser feito a partir do que está se iniciando essa manhã. Nomear o campo, ver qual é a população do campo, ver quais são as lógicas específicas que são necessárias, porque para atender essa demanda que o Paulo trouxe, o ministro quer saber o que a dança quer. Que dança? Quer o quê? Porque provavelmente o Festival de Joinville, que é uma coisa um pouco diferente do que o Panorama quer. Mas ambos são festivais, têm papéis importantíssimos no Brasil, ambos. Provavelmente a escola do lado da minha casa, que é uma coisa um pouco diferente do que a Escola Municipal de Bailados. Ambas têm papel importantíssimo. Todo mundo tem papel importante, mas que papel? Qual é o tamanho
desse papel? O que precisa ser pedido para esse campo? Ou seja, a gente precisa ter qual é essa população para limpar tudo que tem, clarear tudo que tem debaixo do nome dança e saber o que cada um desses subcampos de fato necessita, para depois a gente poder formar essa rede de solidariedade entre todos esses segmentos. A gente precisa conhecer eles para poder solidariamente entender o que cada um precisa, para a gente poder entender as lógicas comuns desse